Pessoal, finalmente a Microsoft lançou a sua versão leve oficial, tá? Eu tô falando aqui do Windows 11 24H2, e quem colocou esse título de ser uma versão leve nessa versão do Windows não foi eu, e sim usuários que já utilizam essa versão há bem mais tempo que eu, tanto usuários brasileiros quanto também usuários de outros países, tá? Se você pesquisar aí em vários idiomas, muita gente que costuma utilizar dá vários feedbacks positivos sobre essa versão. Eu vou ensinar para vocês a como fazer a instalação desse vídeo e como configurar também no seu computador. Mas antes disso, eu tenho que te dar algumas informações bem importantes, aí você decide se quer ou não instalar. Eu não tô te obrigando, tá bom? Então bora lá, pessoal. A primeira coisa é que a Microsoft fez essa versão do Windows destinada a empresas, fins governamentais ou até mesmo lojas, tá? Lojas locais aí que não precisam receber atualizações de recursos do Windows 11, né? Atualizações de recursos que você vai ver a Microsoft prometendo, tá? Mas é claro, essa versão vai continuar recebendo atualizações de segurança, atualizações de melhorias e correções de bugs também, tá bom? Ela só não vai receber novos recursos quando sair para as versões que realmente são destinadas ao público. Outro ponto, uma coisa que você precisa saber também, é que a diferença dela não é tão grande assim em relação às versões padrão, tá? É claro, você vai ter um menor consumo de memória RAM em relação ao Windows 11 padrão, você também não vai ter aquele monte de bloatware, né? Aquele monte de aplicativos patrocinados que vem rodando no sistema operacional, e sim, você realmente vai sentir que o Windows está mais leve por conta dessas diferenças, tá bom? Então, estando ciente disso, se você quiser instalar no seu computador, você pode seguir o passo a passo que eu vou ensinar para vocês, tá? Lembrando, pensa só, esse é aquele tipo de versão que daqui a 2 anos à frente você vai querer voltar para instalar no seu computador, tá? Porém, se você instalar hoje no seu computador, você vai ficar com essa versão instalada sem se preocupar em ter que voltar para uma versão mais leve depois. Pode ficar tranquilo que é uma versão totalmente segura e oficial da própria Microsoft. Sendo assim, bora lá que eu vou te mostrar o passo a passo completo. Bom, eu vou estar deixando para vocês, compartilhando com vocês aqui essa página da Microsoft, que é a página onde tem aqui o Windows 11 Yoast Enterprise LTSC, tá bom? Então aqui tem algumas informações sobre essas versões e tudo mais, e a Microsoft já deixa aqui, ó, comece gratuitamente, tá bom? Então você pode clicar nesse botão aqui e você será redirecionado para outra página, tá bom? Então clica aqui, ele vai abrir uma nova guia e você vai ser redirecionado aqui para essa página de registro de quem vai estar utilizando essa versão do Windows 11, tá? Observe que ainda é o Windows 11, tudo certinho, a única coisa que você vai precisar fazer aqui é preencher. Então vai preenchendo aqui certinho, eu vou colocar minhas informações, né? Vou colocar informações do canal para ser mais específico, tá? Para ser mais rápido também, tá bom? Então aqui eu vou colocar o e-mail, nome, botar Chief Tech também. Aqui eu vou colocar tamanho da empresa, na verdade aqui a gente é 3, tá? Mas vou colocar só um. E aqui função de trabalho, botar YouTuber, país ou região, Brasil, tudo preenchido até aqui. O código aqui é importante que você coloque também, tá? Telefone, creio que não precisa, né? Se a gente colocar aqui um número aleatório, acho que vai, né? Para quem tá sem celular, pode colocar, tá? Por fim, clica aqui, ó, baixar agora, que ele vai te mandar aqui para essa página, ó. Você vai escolher essa versão aqui, inglês, Estados Unidos, ISO, essa versão com edição x64 ou AMD64, tá? Essa página aqui é a versão em inglês, porque sai primeiro atualizado lá fora e depois sai no Brasil. Então, se você já quer pegar aqui a atualizada, você vem por esse local onde eu tô ensinando para vocês, tá bom? Essa continua sendo a ISO oficial da Microsoft e tudo mais, só tem essa diferença que a gente já tá pegando a versão atualizada. Então pode ficar tranquilo que depois a gente vai colocar em português e tudo certinho ao decorrer do vídeo. Então já clica aqui, automaticamente ele vai começar a baixar para o seu computador. Observe que ele já tá baixando aqui, ó, de uma estimativa de 20 minutos, uma ISO com 4 GB, tá bom? Outra coisa também, vamos precisar do Rufus, tá? Então já entra no Google e digita Rufus. Entra no site do Rufus, que vai aparecer aqui no início da página, e rolando aqui, você vai ter acesso a baixar aqui o Rufus versão portátil, versão 4.5p, tá bom? Clica sobre essa opção, clica no X e o Rufus também vai baixar para o seu computador. Então aqui temos tudo que vamos precisar para criar o pendrive boot para formatar o computador com essa versão leve do Windows 11, tá? Então também você já pega um pendrive de pelo menos 8 GB, é o recomendado para você criar o pendrive, tá? Então pega um pendrive de 8 GB e já conecta aí no seu computador. As outras páginas a gente já pode estar fechando, não vamos mais precisar delas, apenas vamos aguardar finalizar esse procedimento aqui. Pronto, depois que finalizou, você vai clicar na pastinha ao lado, tá? E você será redirecionado para a pasta de download do seu computador. Pode fechar o navegador lá atrás, não vamos precisar dele. Dá um duplo clique sobre o Rufus 4.5, ele vai pedir a permissão do Windows, você dá sim, aqui você vai dar um não e ele já vai executar, tá bom? Aqui, simplesmente você vai clicar em selecionar. Fez isso, localiza downloads, o seu arquivo ISO e clica em abrir, tá bom?
Então, aqui, pessoal, basicamente ele já vem configurado para o seu computador, automaticamente. O Rufus agora, ele configura de acordo com a BIOS do seu computador, tudo certinho, tá? Quando você clicar em iniciar, ele vai executar para você essa janela aqui, que é aquela janela de remover exigências, requisitos, conta online, essas coisas, tá? Caso o seu computador não cumpra os requisitos, você pode estar deixando marcado essa caixinha aqui, ó. Não tem problema, tá bom? Pode marcar, aí a instalação vai passar direto. Caso o seu computador cumpra, é só desmarcar essa caixinha e dar OK aqui, que ele vai começar a criação do pendrive boot. Dá OK confirmando e pronto, ele vai começar a criar o seu pendrive. Esse procedimento aqui, ele pode demorar um pouco, tá bom? Normalmente demora uns 10, 15 minutos, mas tudo vai depender da velocidade do computador e também do pendrive, tá? Então eu te recomendo que aguarde aqui até ele finalizar. Pronto, assim que finalizou, ele já vai dar a mensagem aqui em verde, tá? Pronto. Então você vai clicar em fechar, clicou em fechar. Agora, você vai precisar reiniciar o computador e entrar no menu de boot para fazer a instalação. A maioria de vocês já devem saber como fazer isso, tá? Quem não sabe, joga no Google como dar boot no PC tal, coloca a marca que vai aparecer. Então aqui eu vou reiniciar o computador. No meu caso, a tecla de boot é F11. Eu já vou pressionar F11 assim que a tela apagar para poder já entrar no menu de boot. Pronto, cheguei no menu de boot do meu computador. É essa tela azul aqui, o seu pode ser preta, pode ser outra cor, tá? Mas de forma geral você vai localizar o seu pendrive, vai estar o nome dele. O meu é esse Sony aqui. O seu pode ser SanDisk, qualquer outro, tá? Você vai pegar, vai selecionar ele e vai dar Enter. Aí ele vai começar a te mandar para a tela de instalação do Windows, tá? Nesse momento aqui ela tá em inglês, tá? Mas logo após a gente vai fazer a instalação e vai colocar tudo em português. Pode ficar tranquilo. Então aguarda, segue o passo a passo que eu vou te passar aqui, que você vai conseguir instalar essa versão leve do Windows 11 24H2 direto aí no seu computador. Pronto, aqui não tem muito segredo. Clique em Next aqui, clique em Next novamente. Aqui você vai marcar essa caixinha, deixa marcada a primeira opção, clique em Next, aguarda um pouquinho que ele está fazendo uma leitura, aceita os termos da Microsoft em Accept, aguarda mais um pouco. Lembrando que eu estou ensinando esse método pegando lá pelo site gringo, pessoal, porque, como eu disse, sai primeiro lá as versões atualizadas e tudo mais, tá bom? Então, a gente pegando no site gringo é melhor que você já fica à frente, tá? Então aqui, ó, tem várias partições. Você simplesmente vai formatar a partição que tem maior giga, que é a que tá o seu sistema anterior, tá? Se você tiver 2 discos, vai aparecer os 2 aqui também. No caso, eu só tenho um, que eu quero fazer uma instalação limpa. É importante que você faça uma instalação, uma formatação limpa com essa versão para poder você notar a diferença, tá bom? Então aqui no caso, vou clicar em Format Partition para ele limpar ela. Após isso, é só clicar em Next, tá? Aí ele vai fazer uma verificação e vai dizer que o Windows pode ser instalado no seu computador. Marca aqui certinho e clica em Install. Agora pronto, é só você aguardar que ele vai fazer a instalação completa do Windows. Aqui ele fala que o computador será reiniciado algumas vezes, tá? Então é só você aguardar essa etapa passar. Por fim, ele vai te mandar aqui para essa tela, tá? Após terminar todo o processo de instalação. Aqui, não se espanta também que está em inglês, tá? A gente vai resolver já já. Clica aqui em Yes e vai fazendo toda a confirmação que ele pedir aqui. Yes, novamente, aqui vou dar Skip, né? E aqui você pode ir configurando, tá? No caso, ele está perguntando aqui, ó, se você tem internet para fazer a configuração. Se você dizer que não tem, ele simplesmente vai te dar acesso a uma conta local, né? Coisa que a gente não tinha anteriormente, tá? Nas outras versões do Windows. E lembrando, a gente não utilizou nenhum macete lá no Rufus nem nada, tá? Simplesmente a criação do pendrive boot padrão foi utilizada aqui para o meu computador. Única coisa que eu falei, para quem não tem os requisitos, marca aquela caixinha lá que o Rufus resolve, tá bom? Então aqui eu vou colocar xerife e vou dar Enter. Dá Enter novamente se não quiser colocar uma senha. E aqui você pode estar configurando, né? A cor de localização, essas coisas, tá? Então eu vou dando Next aqui em tudo, ó, só para confirmar tudo. Aguarda um pouquinho, ó, Just e tal, tá apresentando o Windows, né? O Windows está sendo preparado e tudo mais. Aí você aguarda um pouquinho aqui, que ele já vai te mandar diretamente para a tela principal do Windows. E pronto, depois disso ele te manda aqui para a tela inicial do Windows, tá? Se você observar aqui no Task Manager, né, que seria o gerenciador de tarefas, aqui a gente está com um consumo de memória RAM bem menor do que as outras versões, tá? Apenas 2.3 após a instalação, diferente das versões Pro, Home, que ficam com 4 GB de consumo após instalar, tá bom? Mas beleza, até aqui tudo certo. A gente já sabe que essa versão ela é mais leve, ela não tem aquele monte de aplicativo nem nada, tá? Então, a única coisa que a gente vai fazer agora
é configurar, instalar os drive, também colocar em português, tá? Então vem aqui, se conecta na internet, na rede Wi-Fi ou via cabo de rede, escolhe aí qual você tem, faz a conexão certinho. Depois de conectar aqui, você vai clicar no menu iniciar, vai vir até settings, você vai colocar em tela cheia aqui, vai vir até time language, logo aqui abaixo, language e região, e aqui você vai clicar add a language, tá? E aqui é só digitar português. Digita português, vai aparecer português do Brasil logo aqui abaixo, clica em next, marca essa caixinha, marca todas na verdade, e clica em install, tá? Feito isso, ele vai pegar todo o pack de idioma português do Brasil e vai colocar no seu sistema operacional. É só você aguardar que ele já finaliza, ele avisa aqui para você reiniciar o computador. Pronto, depois que finalizou, ele vai pedir para você sair, tá? Porém, a gente vai reiniciar o computador, que é muito melhor para ele aplicar todo o idioma, tá? Então clica aqui, restart e deixa ele fazer a reinicialização. O pendrive você já pode tirar, não precisa mais do pendrive, tá? Pode remover ele do seu computador. O computador já está iniciando novamente, é só aguardar um pouquinho. Aí pronto, inicializado e traduzido com sucesso, tá bom? Você simplesmente pode observar que ele está aqui com os dois teclados, né, português e o US também, né, que é o outro padrão. E aqui pode ver também que o sistema está todo traduzido em português. Agora a gente tem que atualizar todos os drivers, até porque observe que não veio o drive de áudio, né? A gente tem que simplesmente atualizar pelo Windows Update, que é para vir. Então marca essa caixinha aqui e clica em verificar se há atualizações, tá bom? Então clica ali em verificar se há atualizações. Caso também não encontre todos os seus drivers, você pode vir aqui, ó, opções avançadas, e aqui abaixo em atualizações opcionais pode ser que fique alguns drivers, tá? Então fica de olho nisso, mas normalmente vai vir todos os drivers, sempre vem através do Windows Update, tá? Vamos me perguntar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é o prazo que a Microsoft te dá para você colocar a sua licença no Windows, tá? Então você tem que ver aí a sua licença para colocar no Windows após 90 dias, caso você goste e queira continuar com ele, tá? Após isso, colocou sua licença, fez certinho, você vai ficar com o Windows aí até 2034 sem qualquer tipo de problema, sem precisar formatar novamente para outras versões, porque só vai atualizar novamente se você quiser. Mas é claro, ele vai receber atualizações de segurança normalmente, correções de bugs, essas coisas, pode ficar tranquilo. Então, bora lá, só aguardar e finalizar aqui, ó, já tá baixando todos os drives, ó, drive de vídeo, componentes, tudo certinho. É só a gente aguardar que ele começa a colocar tudo no PC. Pessoal, demorou bastante aqui, eu cortei algumas partes durante o processo, tá? Mas basicamente tá tudo finalizado, tá? Faltou só essas duas aqui, então a gente precisa reiniciar o computador para que ele consiga aplicar e terminar de instalar as atualizações restantes, tá? Mas basicamente, assim que voltar, ele já vai ter finalizado tudo. É só a gente aguardar um pouquinho, tá bom? E pronto, pessoal, demorou bastante, tá? Mas finalmente tudo atualizado. É claro que o tempo vai depender de cada internet, de cada computador e vai mudar, tá bom? Então aqui já estamos com todos os drivers instalados e atualizados, tá? Não tá faltando nenhum, tá tudo certinho e pronto para uso, tá? Então você pode estar usando aí o seu computador da melhor maneira que você quiser, que agora você tem aí um Windows com mais desempenho, um Windows que vai dar menos problemas do que os outros, tá? E também você não precisa se preocupar em trocar de versão futuramente, etc, tá? Esse sistema operacional aqui, ele é uma escolha, tá? Então faça o teste e escolha aí com sabedoria, né? Vê se ele é bom realmente para você, se for, fica com ele, beleza? Então é basicamente isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo.